Olá, querido irmão, querida irmã. Antes de rezarmos juntos, quero compartilhar com você uma história. Não é apenas uma história antiga, mas é uma história que fala sobre mim, sobre você e sobre cada pessoa que um dia já sentiu o chão desaparecer sob os pés. Talvez ela mude algo dentro de você hoje. Mas antes de tudo, eu preciso te lembrar de algo simples. Você não está sozinho. Enquanto você escuta estas palavras, Deus sabe exatamente onde você está. Ele sabe o que o seu coração não consegue mais explicar. Ele vê o peso que você tenta esconder, o sorriso que disfarça a dor, as noites em que o sono não vem. Ele conhece cada parte do seu cansaço. E hoje juntos, vamos fazer uma oração. Não uma oração de quem está no topo, mas de quem está no chão, uma oração para quando nada mais faz sentido, quando o corpo e a alma pedem descanso e o coração parece não aguentar mais. Vamos começar. Há uma história na Bíblia que nem sempre recebe tanta atenção, mas que contém uma das maiores lições sobre a alma humana. É a história de Jó. Jó era um homem que tinha tudo, e não apenas em bens, mas em propósito. Tinha uma esposa que o amava, filhos que o respeitavam, terras, gado, prestígio. Era admirado, ouvido, imitado, mas acima de tudo era justo. Temia a Deus, buscava o bem, intercedia pelos filhos todos os dias, era íntegro, daquelas pessoas que você sente que caminham com luz. E então tudo caiu. Num único dia, Jó recebeu notícia após notícia. Rebanhos destruídos, servos assassinados, filhos mortos. Tudo. O impensável aconteceu diante dos seus olhos, e quando parece que não havia mais nada para perder, veio a doença, úlceras, feridas, dor insuportável. A vida o despia de tudo o que um homem poderia chamar de segurança. A esposa, desesperada, lhe disse: "Amaldiçoa Deus e morre!" Mas Jó, mesmo sem entender, respondeu com algo que ecoa até hoje: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Esse é o tipo de fé que só nasce quando tudo cai. Quando não resta mais nada para segurar, a não ser Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Talvez você também tenha visto sua vida desabar. Não de uma vez, talvez aos poucos. Um emprego que você achava que seria para sempre. Um relacionamento que parecia o certo. Um sonho que você regou por anos e que simplesmente morreu. Ou talvez tenha sido algo que ninguém vê. Uma tristeza silenciosa. Um vazio que chega sem avisar e vai ficando. Você sorri por fora, mas por dentro está lutando para continuar respirando. E nesse ponto, há uma verdade que muitos têm medo de dizer. Estar caído dói. É confuso, é humilhante, é solitário. Mas às vezes é exatamente onde Deus começa algo novo. Quando Jó caiu, ele não fingiu força. Ele sentou-se na lama, rasgou suas vestes, chorou, gritou. Ele não disfarçou a dor, e isso também é fé. Porque fé não é negar o sofrimento, é não deixar que o sofrimento negue Deus. Jó foi honesto com a sua dor, e é nessa honestidade que nasce a transformação. Muitos séculos depois, outro homem também caiu. Seu nome era Pedro. No meio da tempestade, ele andou sobre as águas, olhando para Jesus, mas bastou tirar os olhos do mestre, bastou olhar o vento que ele afundou. Caiu, como todos nós caímos. E mesmo assim, quando gritou: "Senhor, salva-me!", a mão de Jesus o alcançou imediatamente. Percebe? O problema não é cair. O problema é achar que Deus não está mais ali quando caímos. Talvez neste momento você esteja como Pedro, afundando, ou como Jó, sem entender nada.
Mas há algo que Deus quer te dizer. Mesmo quando você cai, ele continua sendo chão. A queda não é o fim da história. Ela é o ponto onde a graça começa. Quando tudo cai, o que realmente cai? Cai o que era passageiro, cai o que era aparência, cai o que você não precisava mais carregar. E o que sobra é o essencial, você e Deus. Quando Jó perdeu tudo, ele descobriu que sua verdadeira riqueza nunca esteve nos bens, mas na presença. E quando ele orou, mesmo em meio à dor, a Bíblia diz que Deus restaurou o dobro do que ele tinha antes. Mas o milagre maior não foi a restituição material, foi a restauração interior. Ele foi transformado antes de ser recompensado. Talvez Deus ainda não tenha mudado suas circunstâncias, porque Ele está primeiro mudando você dentro delas. Antes de abrir o mar, Ele quer te ensinar a confiar mesmo com os pés na areia. Antes de remover o vale, Ele quer te mostrar que mesmo no vale, Ele é pastor. E isso é algo que Paulo também entendeu. Preso, machucado, injustiçado, ele escreveu: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É isso que acontece quando o chão some e você descobre que o chão verdadeiro sempre foi Deus. Muitas vezes, Deus permite que certas coisas desabem não para nos punir, mas para nos libertar. Porque às vezes, o que chamamos de estabilidade é na verdade uma prisão confortável. E o que chamamos de queda é o primeiro passo da libertação. Quando você cai, tudo o que sobra é verdade. Você se vê como é, sem títulos, sem máscaras, sem defesas. E Deus olha para você e diz: agora posso te reconstruir de dentro para fora. Talvez neste momento você esteja orando por restauração, mas antes de restaurar, Deus precisa revelar. Revelar quem você é sem o que perdeu. Revelar o quanto você ainda é amado, mesmo quando nada parece dar certo. Revelar que sua identidade não depende do que aconteceu com você, mas de quem caminha com você. E quando você entende isso, a queda deixa de ser um castigo e passa a ser um convite. Um convite para confiar. Jesus também caiu. No Getsêmane, ele se ajoelhou e chorou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas logo depois completou: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Foi ali, no chão, que ele venceu. Foi ali, na rendição, que ele se levantou para carregar a cruz. A queda, às vezes, é o prelúdio da ressurreição. E é por isso que agora quero te convidar a orar comigo, não apenas com palavras, mas com o coração inteiro. Feche os olhos, se puder, respire fundo e vamos falar com Deus juntos. Pai Celestial, hoje eu venho diante de Ti não como alguém forte, mas como alguém cansado. Eu venho com as mãos vazias, com o coração pesado, com até as lágrimas que talvez ninguém mais veja. Mas o Senhor vê. Tu sabes tudo o que perdi, sabes os planos que desmoronaram, as portas que se fecharam, os medos que me visitam de noite, sabes as palavras que eu não consegui dizer e as orações que ficaram presas na garganta. E ainda assim, o Senhor me chama pelo nome. Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas escolho confiar. Mesmo sem respostas, mesmo sem forças, eu me entrego nas Tuas mãos, porque sei que mesmo no chão, eu ainda estou nas Tuas mãos. Jesus, Tu sabes o que é cair. Tu sabes o que é sentir-se sozinho. Tu sabes o peso da cruz, o abandono, o silêncio. Mas também sabes o poder da manhã que vem depois da noite. Então me ensina, Senhor, a esperar, a não desistir quando parece não haver saída, a lembrar que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Espírito Santo,
Entra agora neste coração cansado. Senta-te comigo na dor, não para removê-la rapidamente, mas para me mostrar o que ela está me ensinando. Fica aqui, enquanto ainda tudo está desorganizado. Fica aqui, até que minha alma lembre que não está só. Senhor, eu te entrego meus medos, minhas perdas, minhas perguntas sem resposta. Eu não quero mais fingir controle. Eu quero descansar em ti, mesmo quando nada mais parece firme, porque tu és o meu chão. Levanta-me, Senhor, não com pressa, não com barulho, mas com ternura, passo a passo, até que eu aprenda a caminhar novamente. E quando eu me levantar, que eu nunca mais esqueça o que aprendi no chão. Em nome de Jesus, que caiu, que se levantou e que vive em mim. Amém. E agora, respire. Permaneça um pouco nesse silêncio, porque é nesse silêncio que Deus fala. Não com trovões, mas com ternura. Se você chegou até aqui, saiba, você não está sozinho nesta queda. Milhares de pessoas, em diferentes lugares, estão passando por lutas parecidas. E Deus está alcançando cada uma delas agora, inclusive você. Então, se esta oração tocou o seu coração, faça a sua parte. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Leve esperança para alguém que talvez esteja no chão neste momento. E se há algo que você quer colocar diante de Deus, escreva nos comentários, nós vamos orar por você. Lembre-se, a queda não é o fim, é o início de uma nova história escrita pelas mãos de Deus. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que mesmo quando tudo cair, você se lembre, Deus nunca cai. Ele é o chão que te sustenta sempre. Amém.